Filemon, carta de Paulo a Filemon. Nós temos meditado nessa epístola, passamos por 4 mensagens tentando compreender. Nosso objetivo é compreender a mensagem dessa carta para hoje. Nós vimos que, embora seja uma carta direcionada a uma pessoa específica, né? Carta de Paulo a um homem chamado Filemon, na cidade de Colossos. Embora seja uma carta particular, ela não trata, e trata-se de uma situação particular, um problema específico, mas essa carta não foi escrita só para aquele problema, aquela situação específica. A carta foi escrita para todas as igrejas, de todas as épocas, todos os tempos, todas as culturas. O que é que nós temos aqui? O apóstolo Paulo conheceu um homem chamado Onésimo. Ele fugiu, ele era escravo de um homem chamado Filemon. Onésimo fugiu do seu senhor e talvez tenha cometido algum furto ou pegou alguma coisa do seu senhor. E Paulo conhece esse Onésimo, escravo de Filemon, fugido. E agora Onésimo, de alguma forma, pede socorro ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aproveita a situação, prega o evangelho para Onésimo. Talvez fosse alguém que já conhecesse o evangelho, porque Filemon é cristão, o seu senhor. De toda forma, Paulo consegue persuadi-lo pelo evangelho e Onésimo se entrega ao Senhor Jesus. Nessa situação, o apóstolo Paulo estava preso. Onésimo conhece o apóstolo Paulo na prisão. Paulo, então, gera um filho espiritual nas algemas da prisão. Nessa nova situação, o apóstolo Paulo escreve essa carta para recomendar a reconciliação de Filemon com seu escravo Onésimo. E Paulo pede para que Filemon receba o seu escravo por conta daquilo que Deus fez na vida dele, né? Ele agora é uma pessoa nova em Cristo. Ele agora é um cristão, é um irmão amado. E Filemon deve receber agora não mais como um escravo, mas agora como um irmão caríssimo. A gente pode perceber com isso, só com isso, que embora a Bíblia não fale diretamente contra a abolição de escravos, mas fica claro pela mensagem da Escritura que o cristianismo ele causa a abolição dessa ideia de escravos, né? De domínio, de opressão sobre as pessoas. Porque o apóstolo Paulo pede que Filemon receba o seu escravo, não mais como escravo, mas como um irmão. Ou seja, a gente pode perceber até aqui que o amor do evangelho muda todas as coisas. Muda a forma como nós tratamos as pessoas, muda a forma como nós enxergamos como as pessoas são. No evangelho não há distinção, não há pessoas inferiores, pessoas superiores. Todos são cristãos, todos em Cristo, né? Todos são cristãos, irmãos, amados, irmãos caríssimos, Paulo vai dizer. A gente pode perceber que, embora o apóstolo Paulo seja apóstolo e pudesse exigir a Filemon que receba o seu Onésimo de volta, sob pena de desobedecer um apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo faz um pedido baseado no amor. A gente pode aprender que quem ama deve ser capaz de até mesmo abrir mão de direitos que se tem. E ao invés de exigir que se faça algo, pode pedir, solicitar, né? Ao invés de agir como o lançar mão de seus direitos. Então, é uma carta que como disse alguém, né? Retrata bem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque ela traz uma mensagem de reconciliação entre um senhor e seu escravo. E essa é a mensagem, essa é a nossa história. A mensagem da reconciliação entre nós e Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler, então, a nossa mensagem de hoje, versículos 17
até o versículo 25. Filemon 17 a 25. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, meus irmãos, eu intitulei a mensagem de hoje, que é a mensagem final aqui que eu trago para os irmãos, eu trouxe o seguinte título, né? O Evangelho traz reconciliação. O Evangelho traz reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo busca aqui entre Filemon e Onésimo. Paulo pede em favor de Onésimo, baseado aqui no seu companheirismo com Filemon. Ele diz aqui no versículo 17: se você me considera um companheiro, recebe Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Veja que Paulo, ele diz, se me consideras companheiro. Quando a gente escuta o se, né? Se me consideras companheiro, parece pairar uma dúvida aqui no ar. Ele não considera, não? Né? No nosso querido português. Só que a ideia aqui é que Paulo não tem nenhuma dúvida disso. Se você me considera seu companheiro, e Paulo entende que ele considera o apóstolo seu companheiro. É como se ele dissesse o seguinte: olha, uma vez que nós somos companheiros, receba Onésimo de volta. Agora, vale dizer que essa palavra companheiro é a palavra, eu trouxe até aqui no grego para os irmãos, é a palavra koinonos. 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 Essa palavra lembra alguma coisa? Koinonos. Lembra a palavra? Agora eu lembrei de uma... Enfim, vou botar essas aspas aqui para animar um pouquinho. Eu lembrei de uma... Acho que foi um congresso... Não, um acampamento de jovens, eu acho. No retiro... Um acampamento de jovens lá em Iguatu, eu acho. Iguatu, no Ceará. Acampamento de uma semana. Aí, se eu não me engano, o nome de uma equipe era Koinonia. Só que tinha algumas pessoas que não eram familiarizadas com essa palavra. Então, as pessoas gritavam, né? Koinonia, koinonia. E do outro lado tinha umas pessoas, boinomia, boinomia. Eles não eram familiarizados com a palavra. Aí, enquanto os irmãos falavam aqui, koinonia, koinonia, eu estava lembrando, boinomia. A palavra é koinonia, né? Então, o apóstolo Paulo diz, olha, se você me considera seu companheiro, e eu sei que você me considera, a palavra companheiro aqui é koinonos, que vem de outra palavra que significa comunhão, koinonia, comunhão. É uma palavra geralmente utilizada no Novo Testamento para falar de uma participação ou associação a algo, seja um negócio, né? Mas geralmente utilizada para uma associação nas coisas de Deus, ou seja, na igreja. Na Bíblia nós não temos, por exemplo, a palavra membresia, ser membro de uma igreja, mas fala de pessoas que são participantes da igreja, pessoas que participam de uma mesma koinonia, comunhão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Filemon considera o apóstolo companheiro, ou seja, parte de uma mesma comunhão, irmãos de uma mesma fé, companheiros de um mesmo negócio, que é o Evangelho. E Paulo faz o seu pedido aqui baseado na comunhão que ambos têm no Evangelho do Senhor Jesus. Veja,
Paulo é irmão de Filemon. Filemon é irmão de Paulo. Né? Onésimo é o quê de ambos? Escravo? É irmão também. Irmão, aliás, Paulo já disse aqui várias vezes eu repito aos irmãos. Paulo diz que ele é um irmão amado, caríssimo, aliás. Então, é baseado nessa comunhão do Evangelho, nessa koinonia do Evangelho, que Paulo pede que Filemon receba Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão amado. E Paulo diz, olha, receba, uma vez que você me considera seu irmão, seu companheiro, parte do mesmo ministério da igreja, do Evangelho, receba de volta. Aliás, Paulo vai acrescentar, receba-o como se fosse a mim mesmo. Não é isso que ele diz no versículo 17? Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Veja que Filemon deveria receber Onésimo de tal modo que o recebesse como se fosse o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já tinha dito antes, nos versículos anteriores, no versículo 12, diz, olha, eu estou mandando Onésimo para ir, e espero que você receba, eu estou enviando o meu próprio coração. Paulo chama Onésimo de seu próprio coração, dado o seu amor, o seu carinho para com aquele irmão. Agora o apóstolo Paulo diz, olha, ao recebê-lo, você não vai receber como escravo, você vai receber como um irmão muito amado. E vou além, você vai receber como se estivesse recebendo a mim mesmo. Como é que você me receberia, o apóstolo? Com todo o carinho, com toda a atenção, com toda a hospitalidade, com abraço. Bem-vindo, chega, a casa é sua. Como é que Filemon vai receber Onésimo, que fugiu da sua casa, era seu escravo, fugiu da sua casa, talvez levou dinheiro, não sei. Como é que Filemon vai receber Onésimo? Seja bem-vindo. E a cara aí? Seja bem-vindo. Paulo mandou te receber. Entra aí, teu quarto é ali. Não, receba como se fosse a mim mesmo. Seja bem-vindo, Onésimo. A casa é sua. E você sabe disso. O que você fez lá atrás, esquece. Seja bem-vindo. Você faz parte da minha família. Nós fazemos parte da mesma família em Cristo. Então, entre. No Evangelho, é assim que Deus nos recebe também. Ou não é? Nós não somos recebidos por Deus baseados em nós mesmos, né? No que nós fizemos, nos nossos erros, como os erros de Onésimo, né? Nós somos recebidos por Deus baseado na pessoa de Cristo. Por meio de Cristo. Deus nos recebe por causa de Cristo. Aqueles que colocam toda a sua fé, toda a sua esperança na pessoa de Cristo, são recebidos pelo Pai por causa de Cristo Jesus. O Pai, Deus Pai, quando Ele olha para nós, Ele não nos vê, Ele não vê nossos erros mais. Ele não vê todo o nosso pecado cometido, Ele vê Cristo, a cruz de Cristo lá. Pecadores são recebidos com graça pelo Deus Altíssimo. Eu gosto dessa imagem, né? Filemon recebendo Onésimo e dizendo, senta aqui na mesa. Senta aqui na mesa. Seja bem-vindo. A casa é sua. Depois de tudo que Onésimo fez. E eu fico imaginando Deus fazendo isso conosco. Entre, seja bem-vindo. Vinde, benditos de meu Pai. A casa é de vocês. Diz que vai ter vinho no céu, né? Seja bem-vindo, a casa é de vocês. Comam, sentem à mesa. Mas não é por causa de nós mesmos, é por causa de Cristo que Ele faz isso. Pecadores são recebidos com graça pelo Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas, o Deus do universo.
E esse é o milagre da reconciliação que Paulo deseja ver em Filemon. É o milagre da reconciliação. É Filemon receber o seu escravo não mais como escravo, mas receber na sua casa como parte da sua família, esquecendo tudo o que ele fez, deixando de lado, cancelando todas as dívidas, recebendo como irmão. Esse é o milagre da reconciliação que Deus espera de nossos corações, em nossas relações horizontais. Deus espera que nós sejamos assim, reconciliadores, receptivos, solícitos, pessoas boas em perdoar. Crente tem que ser bom em perdoar, meus irmãos. Os crentes têm que ser reconhecidos como pessoas reconciliadoras, pacíficas ou apaziguadoras. Estamos com um problema na empresa aqui. Eita, então vou chamar aquele fulano ali que é crente, para ver se ele nos ajuda aqui. Os crentes devem ser reconhecidos como aquelas pessoas que vão trazer a paz, vão trazer alguma palavra de ânimo, de baixar os ânimos exaltados, né? Os crentes têm que ser reconciliadores. O milagre da reconciliação que Deus fez, que Cristo fez, né, aliás, Cristo fez na cruz, nos reconciliou com Deus. É o que Paulo está buscando aqui é o que Paulo está buscando aqui entre Filemon e Onésimo. É o que Deus espera que nós façamos também. Sermos reconciliadores. Sabe, de relacionamentos em crise? Talvez Deus quer te usar para solucionar, para ajudar, para se intrometer. Em briga de marido e mulher, duvido completar, biblicamente. Em briga de marido e mulher, vai, fala aí, heresia, fala. Deus interfere. E talvez Deus deseje interferir através da sua vida, um casamento de alguém, para ajudar, né? Deixa eu coisa aqui, vocês são bestas demais. Não, peraí, vai com calma. Talvez Deus queira te usar para reconciliar casamentos em crise, relacionamentos quebrados, pessoas com dificuldade aí em alguma coisa. Nós devemos ser reconciliadores, bons em perdoar, sermos conhecidos como pessoas capazes de deixar ofensas de lado e receber de volta. Esquecer as ofensas e procurar a restauração. Então, quando Paulo pede a Filemon que receba de volta a Onésimo, ele faz esse pedido baseado no companheirismo que há no Evangelho. Porque o Evangelho, ele é reconciliador. O Evangelho traz a mensagem da reconciliação. O hino 207 do Cantor Cristão, 207. A mensagem que ele me deu, né? O Senhor nos deu é qual? Reconciliai-vos com Deus, né? Esse é o Evangelho. Cristo veio para nos reconciliar com Deus. O nosso relacionamento com Deus é quebrado, destruído. Somos inimigos de Deus, mas quando Jesus vem, Ele nos reconcilia através da cruz. E nós devemos viver essa mensagem também. Eu disse para os irmãos que o Evangelho, ele é uma mensagem, mas ele também é uma forma de viver. Se o Evangelho diz, Cristo veio para nos reconciliar com Deus, e nós cremos nisso, imitando a Cristo, nós buscamos reconciliação também. Entre as pessoas com Deus e com seu próximo também. O apóstolo Paulo também pede em favor de Onésimo a Filemon, assumindo a dívida, né? Assumindo a dívida. Isso é bem interessante. Versículo 18 diz assim: e se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Um detalhe, meus irmãos, é que há muitas especulações
eu estava vendo, né, alguns autores, tem algumas especulações. Como é que o apóstolo Paulo poderia dizer, lança tudo na minha conta? E se a dívida for astronômica? Eu fiquei pensando, poxa, o apóstolo Paulo está... Imagina o tanto de oferta que ele ia pedir nas igrejas. Né? Eu estou precisando de uma oferta aí, porque tem uma situação aqui esquisita, uma situação aqui de alguém que está devendo e eu assumi a dívida, eu preciso de oferta, vou mandar relatório para as igrejas. Fazer uma campanha. Então alguns dizem, não, o apóstolo Paulo ele não era pobre, ele tinha dinheirinho, né? E faz sentido, ele não era pobre. No final de Atos, ele ficou preso numa prisão domiciliar, né? Ficou preso numa casa que ele alugou. Então ele não era pobre assim. Ele passou por privações, mas não era pobre. Ele tinha uma certa condição. Então, há muitas especulações. Assim, como é que Paulo pode dizer, olha, eu vou pagar, pode tudo na minha conta aí. Quanto é que ele está devendo? Aí eu imagino, Filemão dizendo, ele está devendo R$1 milhão. Aí Paulo, oxe, não, se tu tivesse me dito, Onésimo, deixa estar. Né? Não é bem assim. Mas, eu penso, meus irmãos, quando Paulo diz isso, olha, coloque na minha conta, eu acho que o apóstolo Paulo já está percebendo o seguinte, Filemão não vai fazer isso. Mas Paulo está assumindo a responsabilidade. O apóstolo Paulo está assumindo, olha, você vai receber, mas o prejuízo você não vai ter. Eu vou pagar. Coloque na minha conta. Se ele te deve alguma coisa, coloque na minha conta. É comigo que você vai tratar. Vai ser comigo, não trate mais com ele. Eu acredito que Paulo fala isso, já sabendo que Filemão, na verdade, não vai levar isso em consideração. Filemão vai perdoar Onésimo. É tanto que Paulo vai dizer depois, né? Eu sei que você vai fazer isso e vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Então esse texto nos leva a inferir. Ele diz, olha, se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Nos faz inferir essa afirmação, essa palavra de Paulo, nos faz inferir que Onésimo ele deve ter feito alguma coisa contra o seu senhor, além de fugir. Ele pode ter, por exemplo, furtado algum dinheiro ou algum bem da casa de Filemão. Certo? É desse texto que a gente infere isso, né? Quando Onésimo fugiu da casa, ele não só fugiu, que já era um grande prejuízo, mas deve ter levado alguma quantia de dinheiro, alguma joia preciosa, ou, enfim, furtou alguma coisa da casa. Certo? Então, se ele te deve alguma coisa, enfim. Todavia, Onésimo ele deu muitos prejuízos a Filemão só pelo fato de ele ter fugido. A sua ausência após a fuga, um autor disse o seguinte: importava em dever ao seu senhor o valor do trabalho que teria feito se tivesse ficado no serviço. Ou seja, o tempo que ele ficou longe do seu trabalho, da sua função de escravo, de servo, ele ia ter que arcar com aquele valor. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, se ele te deve alguma coisa, se ele te causou algum dano, coloque tudo na minha conta. Ou seja, todo esse prejuízo que ele causou, estando longe da sua casa, coloque na minha conta. Quanto é uma jornada de trabalho? É tanto. Coloque aí quantos dias ele ficou sem ir e coloque na minha conta. Paulo diz no versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Alguns dizem que Paulo escreveu essa carta através de um secretário, né, um amanuense. E quando chega nessa parte aqui, ele fala, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Mas, enfim, pode ser que a carta toda, de fato, tenha sido escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Só que aqui ele dá uma ênfase maior, porque ele trata a sua carta aqui agora como uma carta, como uma nota promissória. Uma nota promissória. A dívida de Onésimo agora é comigo. Eu pagarei, está aqui. Eu pagarei. Paulo.
Assinado Paulo. Dívida de Onésimo. E um espacinho branco para colocar o valor. Como se fosse isso, né? Paulo assume a responsabilidade por tudo que deve, aliás, por tudo o que deve Onésimo. Isso mostra o quanto o apóstolo ama Onésimo e deseja ver a reconciliação entre ele e Filemão, irmãos em Cristo. Paulo mostra que Filemão é quem deve mais ao apóstolo, no versículo 19. É isso que é interessante. Olha, Paulo diz, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, Filemão, tu me deve mais. Tu é quem está me devendo mais. Mas para não te constranger, eu pagarei. Até o que você me deve, eu deixo de lado. Como assim Filemão deve a Paulo? Veja, Filemão só é crente. Claro, por causa do Senhor, né? Amém? Amém. Mas Filemão só é crente, por causa do Senhor, através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, missionário, apóstolo missionário, pregando o evangelho nas regiões da Acaia, Macedônia. E aí ele se deparou com irmãos de Colossos. Pregou o evangelho ali. Pregou o evangelho para um homem. Um homem se converteu, chamado Epáfras. Epáfras se torna um líder da igreja em Colossos. Né? Pastor da igreja em Colossos, Epáfras. E daí Filemão conhece o evangelho. Porque eu tenho dito para os irmãos que eu acredito na ideia de que Filemão não conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo. Ainda. Depois vieram a se conhecer, mas não conhecia pessoalmente. Então, Filemão deve ao apóstolo Paulo, assim como eu, o pastor Rubens, devo muito ao pastor Albert Johnson, que não foi a pessoa que me levou a Cristo, mas foi um missionário que começou uma igreja lá na minha cidade, que fez com que outras pessoas continuassem lá e crescessem, pregassem o evangelho. E um dia, quando eu tinha 9 anos, eu me entreguei ao Senhor Jesus na igreja. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida do missionário Albert Johnson, ou Mr. Alberto, como era conhecido, e a dona Doris Johnson. Então, se fôssemos colocar em dívidas, né, eu sou devedor a eles. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você me deve muito mais, Filemão. Você me deve muito mais. Mas para você não ficar dizendo que está devendo muito mais para mim, relaxe. Você não precisa assumir o prejuízo de Onésimo. Eu pagarei. Eu pagarei. Então ele assume a dívida de Onésimo, Paulo, e assume até mesmo a dívida com Filemão, a dívida de Filemão com ele, né? Porque a sua conversão se deu, direta ou indiretamente, ao ministério do apóstolo Paulo. Então, diante de Deus, foi isso que Cristo fez também. Nos reconciliou com o Pai. Mas Ele fez se colocando no meio. Cristo se colocou no meio, pagando a dívida na cruz. A dívida que todos nós éramos devedores. Mas como pagar? Como pagar o preço pelos nossos pecados? Se dia após dia a gente peca mais. Como pagar uma dívida com um Deus santo, eterno, poderoso, se nós somos, muitas vezes, a humanidade, né, é profana, pecadora, miserável. Como pagar uma dívida eterna com um Deus eterno? Apenas um Deus eterno, santo, puro, poderia pagar essa dívida. Jesus Cristo entra em ação, morre na cruz pelos nossos pecados, nos reconcilia com Deus. 1 Coríntios 5:21 diz que Ele o fez pecado por nós. No momento que Ele estava na cruz, eram os nossos pecados lá, na pessoa dele. Quando Jesus grita, Pai, por que me desamparaste? Veja que
Ele busca forças, né? Ele está buscando respirar, ele está sufocado. Está sufocado. Eu não entendo de ciência dessas coisas, mas, enfim, eu li uma vez que Jesus pode ter morrido ali de asfixia, mais do que outra causa, porque ele está buscando respirar, está buscando força, e quando ele busca força para respirar, ele pressiona os pés, ele pressiona os braços, e grita: Pai, por que me desamparaste? É os nossos pecados ali. É por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus foi abandonado pelo Pai. Ele assumiu. Eu pago a dívida. Quando Paulo escreve para os Colossenses, Paulo diz que na cruz o Senhor Jesus Cristo rasgou, ou deu baixa, né? Colocou lá PG no escrito de dívida que era contra nós. Está pago. Foi isso que Jesus disse, né? Quando ele disse: Tetelestai, está consumado. Está consumado, está cumprido. Nós tínhamos uma dívida. E Cristo assumiu a dívida. E que dívida? E que dolorosa dívida. Tomou sobre si o castigo que nós deveríamos receber. Ele recebeu. Para que todos nós fôssemos perdoados pelo Pai. Para a gente dizer: eu não perdoo fulano porque falou mal de mim. Para a gente dizer: eu não perdoo cicrano porque agiu mal comigo. Ele levou todo o peso dos nossos pecados para a gente ficar sem perdoar as pessoas por coisas muito pequenas, muito menores. Não é impressionante? Por que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, se a gente não perdoa nem as coisas menores, né? Ou gente ruim é gente humana, né? Mas é isso. Isso aqui, o que Paulo está dizendo para Filemão, é o que Cristo fez por nós. Isso traz mais luz ao tema do perdão. Perdoar, irmãos, é cancelar a dívida. Perdoar, está aqui a dívida. Não tem como pagar. E outros dizem: não tem como pagar? Não. Esquece. É cancelada a dívida. Agora, alguém vai ficar com prejuízo. Ou alguém vai ter que pagar a conta. Né? Tem a célebre frase, né? Não existe almoço grátis, não é isso? Não existe almoço grátis. Tudo a gente paga conta, né? Você sabe, né? No Brasil, tudo você está pagando. Você está pagando para estar sentado aí. E não é o dízimo, não é nada. Tudo é imposto. Para respirar a gente paga, né? No Brasil. Vou pagar meia entrada. Que bom. Mas você vai pagar meia, mas outros vão ajudar a pagar o restante. É assim que funciona. Não é isso? Assim que funciona no mundo todo. Veja. Perdoar é cancelar a dívida. Mas alguém vai assumir a bronca. Alguém vai pagar por isso. Certo? Então, quando Deus nos perdoou, Ele nos perdoou por causa de Cristo. Porque Cristo pagou. Pagou a dívida. Pronto. Está satisfeito. Veja, se eu tomei emprestado algum bem, seja dinheiro, livro, alguma coisa, e eu não tenho como pagar ou devolver, por alguma razão, a situação só se resolve quando eu sou perdoado por aquela dívida, por aquele empréstimo. Ou seja, quando o outro de quem tomei emprestado cancela a dívida. E ela acaba ficando no prejuízo. Essa é a verdade. Vamos supor, eu emprestei um livro para a Laísla, certo? Laís, eu presto aqui meus 3 livros de O Senhor dos Anéis, para você ler. Aí Laís, eita, legal, eu vou ler bastante, vai ser ótimo, beleza, ok. Tem um pastor que dizia: eu empresto meus livros, mas não leiam no banheiro.
O pastor que dizia isso. Mas não é o caso de Laísa. Certo? Aí empresta os livros para Laísa. Só que Laísa tem um descuido e tal. Rasgou a capa do primeiro. Ele, ó, pastor, rasguei a capa do primeiro. Aí eu digo, não, não tem nada não. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Nossa, que drama, né? Mas tudo bem, vai, passo. Só que depois, ela perdeu o segundo livro. São 3. Perdeu o segundo. Eu digo, não, peraí. Pastor, eu perdi o segundo livro, pastor. Pastor, eu estou morrendo de vergonha, pastor. Não, esquenta, não, eu sei como é. Aconteceu comigo também, eu fiz alguma coisa. Não. Tudo bem. Aí o terceiro livro, pastor, eu emprestei para fulano e fulano perdeu. Pronto, rasgou a capa de um, ela perdeu um, emprestou o outro e foi perdido. Fez tudo errado, né? Não empresto mais. Pastor, desculpa, pastor, está aqui o livro aqui, ó, com a capa rasgada, só sobre isso, pastor. Pastor, não tem como devolver, pastor, porque eu estou aperreado, eu estou pagando as coisas, um negócio. Aí eu digo para Laísa, faz o seguinte, deixa quieto, está tudo bem, acontece. Resolvido. Deixa isso para lá. Né? Laísa está com vergonha, está pensando que eu emprestei mesmo. Mas não emprestei não. Aí eu assumi o prejuízo. Certo? Ela não tinha como resolver esse problema comigo. Eu assumi o prejuízo. Se bem que o livro nem é muito caro. Eu assumi esse prejuízo. Agora, se eu quiser ler novamente, eu vou ter que comprar. E eu não tinha nem terminado de ler. Eu vou ter que assumir o prejuízo. Sempre alguém assume um prejuízo. Então, uma vez, vou contar uma história, um caso meu. Outro dia eu peguei um Uber para o centro. Depois desse dia eu ando mais esperto, né? Tem sempre mais moeda no bolso. Mas eu peguei um Uber e eu ia colocar no cartão, né? E, enfim, eu acabei esquecendo lá de colocar no cartão. E eu estava sem dinheiro no bolso. Saí com R$5, eu acho. O Uber deve ter dado 7 e pouco, R$8. Estava com 5 e pouco acho que era 5,20. Acho que era R$5 e 2 pratinhas de 10. E eu acho que eu estava indo no banco, se eu não me engano, eu estava indo no banco justamente para pegar um dinheirinho. Aí, chegando no centro, o celular do cabo lado tinha lá, cobrando o valor. Eu digo, gente, estava no cartão não? Estava não. Eita, e agora? E agora? O desespero comecei a suar mais. Estava faltando uns 2, enfim, estava uns 2 ou 3 reais. Comecei a suar frio. Aí, eu com o cartão do banco, deixa eu ver. Aí eu perguntei, rapaz, eu estou sem dinheiro aqui, tu acha? Eu estou com R$5, 5,20. Eu estou com um cartão aqui, tem como ter uma maquininha aí, alguma coisa? Tem não, ó, o cabo não sabia nem o que estava fazendo. Ele não sabia, o coitado. Eu e ele, os dois, estavam doidos. Aí, vou fazer o seguinte, aí ele me diz, ó, eu faço o seguinte, compra uma carteira de cigarro ali. Aí eu digo, meu Deus, vamos passar os irmãos aqui, vamos ver eu comprando uma carteira de cigarro. Esculhambação, o pastor comprando um cigarro Derby ali, dizendo a marca, eu compro um Derby bem ali, na banquinha ali. Eu cheguei na banca, passa cartão aí, não. Eita. O pastor comprando cigarro, né, pessoal? Estranho, né? Fica esquisita a história. Aí eu não consegui resolver o problema do cartão, o carro estava vexado também, eu também estava vexado, o carro estava num lugar que não era para estar. Aí ele disse para mim, faz o seguinte, você tem quanto aí? Tem 5,20, 5 e alguma coisa. Não, me dê, dá certo. Me dá isso aí. Pode deixar. E eu fiquei assim, muito constrangido, porque a coisa para o Uber é difícil, né? O Uber, R$2, R$3 faz toda a diferença. Né? E, enfim. Mas ele disse, não acontece, não tem muito o que fazer, não. Dê o que você tem aí, está tudo resolvido, está tudo certo. Ele, não, obrigado, desculpa aí, tal, aquele constrangimento. Ele, não, tranquilo. Não. Ok, beleza. Aí ele me desculpou pelo vacilo. Veja, perdoar é isso. Perdoar é cancelar uma dívida. Cancelar é mais do que isso, na verdade. Isso aí foi até uma dívida muito grande. Mas Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Pai, nas nossas orações, o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. E eu não acredito, irmãos, que seja somente um modelo de oração. Eu acredito que Jesus espera que nós oremos isso também. Senhor, nos perdoe como nós temos perdoado. Quando nós perdoamos, nós estamos cancelando o que fizeram contra nós e tocamos a bola para frente. Vamos para frente agora. O que foi feito, já foi. Não há muito o que fazer. Se você só tem R$5, vender aí, enfim, o que foi feito, não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? Perdoar. Estava vendo quando eu estava preparando, eu vi uma matéria sobre um rapaz, um jovenzinho, né? Um adolescente, recebeu um tiro, né? E ficou paraplégico. E ele disse que aprendeu desde criança que ele deve perdoar, seja o que for. Ele disse que nunca pensou em não perdoar a pessoa que atirou nele. Um rapazinho, mais novo do que Nicolas. Só aprendi desde cedo que a gente deve perdoar, seja o que for. Isso é uma coisa que aquele menino nunca vai ter quando ele for crescendo, né? É o peso de carregar o peso da mágoa sobre os seus ombros. Um filho que o seu pai saiu de casa quando ele tinha os seus 11 anos e já nos seus 30 e pouco ele resolve ir até o seu pai, conversa com o seu pai e diz: Pai, eu não aguento mais carregar essa mágoa. O Senhor está perdoado. E de agora em diante o Senhor é o melhor pai do mundo para mim. É o melhor pai do mundo. Meus irmãos, quando nós perdoamos, a gente cancela aquilo que foi feito e bola para frente. É o que Paulo faz aqui, representando o Onésimo. Ele paga a dívida. É o que Cristo fez por nós. Ele pagou a dívida. É o que nós devemos fazer também. Assumimos a bronca. Olha, eu vacilei contigo. Me perdoa. E você diz o quê? Está cancelado. Está perdoado. Outra coisa, deixa eu dizer um detalhe aqui, né? Algumas pessoas, pastor, eu fui dizer a fulano que ela está perdoada. Mas ela pediu perdão a tudo? Não, mas eu fui dizer a ela. Puxa. Você não precisa dizer para fulano, está perdoado, para estar perdoado. A sua atitude para com ela já vai mostrar isso. Que você não leva mais aquilo em consideração. Agora, quando a pessoa pede perdão a você, me perdoe, aí é com você agora. Vai fazer o quê? Não, eu não posso falar agora não. Eu estou muito chateado, estou muito chateada. Não posso falar, não. Está doendo muito aqui no meu coração. Eu não posso responder agora não. Depois a gente conversa. Daqui a 5 minutos a pessoa morre. A pessoa que pediu perdão. Você vai fazer o quê? Guardou mágoa por puro capricho, né? É um dos arrependimentos que eu tenho, porque quando meu pai faleceu, foi uma das coisas que ficou muito na minha mente, foi eu não ter pedido perdão ao meu pai por algumas coisas que eu falei para ele. E no dia que ele faleceu, uma das razões porque eu chorei muito, sofri muito naqueles dias, foi justamente lembrar disso. Eu deveria ter pedido perdão ao meu pai pelo que eu falei com ele. Quando meu pai saiu de casa, bem, ele não foi para longe. Ele continuou sendo meu pai, né? Mas eu guardei muita mágoa. Enfim, guardei muita mágoa. E muitas vezes eu falei de uma maneira muito agressiva com meu pai. Inclusive, quando adolescente.
uma das coisas que eu lembro assim com alegria é que meu pai nunca guardou essa imagem minha, assim, de um filho respondão, rebelde. Então ele sempre tinha muito orgulho dos filhos, né? Ele falava, isso aqui é meu, me chamava de meu pastor para as pessoas, isso aqui é meu pastor. Né? E, enfim. Mas é decepcionante você esperar uma pessoa partir para poder dizer, poxa, eu deveria ter pedido perdão, eu deveria ter me reconciliado. Se bem que eu não era inimigo do meu pai, a gente estava bem resolvido, graças a Deus. Mas eu tenho isso comigo. Poxa. E eu tento dizer para as pessoas, principalmente para quem tem problema na família, olha, resolva. Porque quando um se for, isso vai ser tão pesado. Vai ser tão duro. Vai ser difícil de suportar. A mágoa é pesada demais. Então resolva, se for para pedir perdão a alguém, peça perdão. Se for para perdoar, perdoe logo, mas resolva. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos lá. Então o apóstolo Paulo pede em favor de Onésimo, aqui, assumindo a dívida, assumindo a conta. Eu pagarei. Mas também Paulo pede em favor de Onésimo, porque conhece o caráter de Filemão. O apóstolo Paulo já tinha dito nos versículos 4 a 7, que Filemão é uma pessoa cujo coração é totalmente ligado aos irmãos. É uma pessoa que encoraja os irmãos. E é uma pessoa cuja fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, é notória. Como é que você sabe de uma pessoa que tem fé? De acordo com Filemão, como é que você reconhece uma pessoa que tem fé em Deus? Pelo amor que ela demonstra pelas pessoas. Filemão era assim. Pessoa amorosa. E se Filemão é uma pessoa amorosa, Paulo reconhece o quê? O que eu vou pedir a Filemão, Filemão vai fazer. Olha o que ele diz no versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Está dizendo, reanima o meu coração, Filemão, porque eu sei que você é uma pessoa que faz isso. Ele já disse isso no versículo 7. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Reanima o meu coração, Filemão. Recebe Onésimo. Versículo 21. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Então Paulo está certo aqui de que Filemão fará mais. Vai fazer, né? Vai obedecer, mas vai fazer ainda mais. Por quê? Por causa do caráter de Filemão. Filemão é um irmão de um caráter, licença poética aqui, né? De um caráter invejável ou imitável, né? Que nós precisamos olhar para Filemão e dizer, olha, temos que ser como Filemão. Temos que ter Filemões nas igrejas, pessoas que encorajam os irmãos, que levantam para cima, que recebem os amados. E é baseado no caráter de Filemão que Paulo diz, eu sei que você vai fazer isso que eu estou pedindo. Eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, na verdade. Porque eu conheço você. Paulo sabe que pode contar com Filemão. No versículo 22, ele diz, aí, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo sabe que pode contar com Filemão, e ele já se escala aqui, né? Filemão, eu estou certo que você é uma pessoa obediente, e você vai fazer o que eu estou pedindo, e vai fazer muito mais. E Filemão, aproveitando, me prepara uma pousada na sua casa, né? Porque eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Quer dizer, Paulo sabe que Filemão é uma pessoa hospitaleira. Paulo sabe também que Filemão é uma pessoa de oração. Eu espero, Filemão, estou confiante, Filemão, que através das suas orações
e de outros irmãos, eu vou poder sair daqui e vou passar um tempo aí na sua casa, com você e sua família. Paulo cita algumas pessoas aqui, né, que estão com ele, versículo 23, Epáfras, líder da igreja dos Colossenses, né? E Epáfras, pastor, vamos dizer assim, pastor de Filemon. Saúda-vos Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, aquele João Marcos, né? Aristarco, Demas, que depois abandonou o apóstolo Paulo, e Lucas, médico, né? Os meus cooperadores. Quer dizer, essas pessoas estão saudando Filemon, porque essas pessoas são testemunhas do caráter aprovado de Filemon. Paulo sabe que pode contar com Filemon, os irmãos que estão com ele sabem do caráter de Filemon, sabe que Filemon faz muito além do que lhes é pedido pelo apóstolo, porque conhece o caráter dele. Eu fico imaginando, né, assim, não é todo mundo que você tem essa expectativa, né? Não é com todo mundo que você tem essa expectativa. Eu vou falar com fulano, porque eu sei que se eu falar isso, vai fazer. Eu vou falar com Beltrano, porque se eu pedir isso aqui a ele, ó, não é com todo mundo que a gente tem isso. Isso é um problema, é ou não é? Porque na igreja temos que ter muitos Filemons, que a gente pode dizer assim, posso contar com ele, posso contar com ela, posso contar com ele ali. Eu posso chegar para ele e dizer, fulano, dá certo fazer isso aqui? É que trabalho, os estudos, as coisas, as costas. Deixa estar. Então era que a gente pega logo abuso, né? Sabe como é, né? Não é para ser assim nas igrejas. Paulo está pedindo uma coisa a Filemon, escreve uma carta, mas já sabendo o que Filemon vai fazer, porque conhece o caráter dele. E seria muito bom, assim, nas igrejas, a gente pudesse olhar para uma pessoa, ou para todos os irmãos, e dizer, olha, esse aqui você pode falar aqui, que essa pessoa chega junto. Pode pedir isso aqui a cicrano, chega junto. Pode falar com fulano ali, fulano, posso contar com você para isso aqui? Chega junto. Mas infelizmente não é assim em muitas igrejas. Não é com todo mundo que se conta. E Filemon tem um caráter aprovado aqui. E a vida de Filemon demonstra o seu caráter aprovado pelo Evangelho. A graça do Senhor Jesus, versículo 25, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ou seja, Paulo termina com essa saudação final, essa bênção, né, final. Mas nós poderíamos aqui aplicar dizendo o seguinte, que a graça do Senhor Jesus vai ser o combustível necessário para Filemon manifestar graça aos outros também. Quando a graça de Deus vem sobre nós, é também para manifestarmos graça a outros. Isso é Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos reconcilia com Deus, mas também Deus nos dá o ministério da reconciliação. Nós reconciliamos o mundo com Deus e com o seu próximo. Então, através da graça de Deus, que nós somos incendiados, levados a manifestar a graça a outros. Então, quando Paulo diz, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito, Paulo está dizendo aqui que é a graça dele que vai ajudar Filemon em tudo na sua vida, inclusive a ser gracioso com Onésimo. Porque não é fácil perdoar as ofensas, não é fácil cancelar a dívida, não é fácil ter prejuízos, não é fácil. Sabemos bem disso, mas é com a graça de Deus que a gente conta. Para tudo na vida, inclusive para manifestarmos graça a outros. Porque o Evangelho traz graça e reconciliação.
O que a gente aprende com essa carta, meus irmãos, é que o Evangelho muda tudo em nós. O Evangelho não apenas, eu vou repetir esse refrão, o Evangelho não apenas nos reconcilia com Deus, mas nos faz reconciliar relacionamentos quebrados. Buscar restauração em relações em crise. Deus quer nos usar para ajudar a restaurar a vida de pessoas. Nós aprendemos aqui também que em Cristo não há distinção. Somos todos irmãos. E ninguém é superior a ninguém. Ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém tem uma oração mais poderosa. Ninguém é mais bonito. Ninguém é mais feio também. Vai ter isso. Não. Nem isso. Não é. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém na igreja. Todos são irmãos amados, caríssimos. Devemos tratar os outros como irmãos caríssimos. Nós aprendemos também, inclusive hoje, que nós precisamos exercitar o perdão. E o Evangelho vai ser o norte, né? A bússola que vai nos guiar para o caminho do perdão. O perdão de Deus em Cristo é o padrão a seguir. Olha, pastor, mas é difícil perdoar essa situação aqui. Você acha que lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus estava lá, depois de levar várias chicotadas, estava fácil, estava mole para ele? E aí, Jesus, está moleza aí? Tu não é o rei dos judeus? Isso aí é mole para tu. Estava fácil para Jesus? Eu vou fazer isso aqui para perdoar o pecado da humanidade. É tão bonzinho ser crucificado. Acho que Jesus estava sofrendo uma boa? Só porque é o Filho de Deus? Ah, pastor, mas o senhor não sabe quanto é difícil. Pois lembre, não foi fácil para Jesus não também. E mesmo assim, Jesus buscou força para dizer o quê? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Não têm ideia do que estão fazendo. Então, o perdão de Deus, através de Jesus, vai ser sempre o padrão que nós devemos seguir. O Evangelho vai ser o padrão para seguirmos em nossos relacionamentos. Vai ser o norte, vai ser o que vai nos guiar a maneira como nós tratamos as pessoas, agimos com as pessoas. Que o Senhor seja com cada um de vocês, dando um coração reconciliador, pacificador, perdoador e sempre imitando a pessoa do Senhor Jesus Cristo.